Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Localize o versículo 19. E eu quero nesta noite, segundo a graça de Deus que me é confiada, falar sobre princípios que norteiam uma liderança eficaz. Posso ouvir vocês após mim? Eu falo e vocês falam em seguida, mas capricha na altura aí, bem forte, diga: princípios que norteiam uma liderança eficaz. Ficou tão lindo, irmãos, tão bonito, que eu vou pedir para vocês falarem mais uma vez, para não esquecer. Bem mais forte agora, aumente o tom, diga: princípios que norteiam uma liderança eficaz. Filipenses 2,19 diz: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo. Mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual é a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Podeis vos assentar. Princípios que norteiam uma liderança eficaz. Eu acredito que a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é definir o que é eficaz. O que eu estou querendo dizer, falar, quando eu digo a alguém: olha, isto é eficaz? Eu achei interessante uma definição que eu encontrei, muito interessante, que diz assim: eficaz é aquilo que cumpre o seu papel. Eu achei isso tremendo. Quando eu digo que algo é eficaz, na verdade eu estou afirmando, eu estou dizendo que aquilo que eu estou afirmando eficaz está cumprindo o seu papel. E o que é liderança? Liderança é liderar. Liderança é estar à frente de alguém, mostrando o caminho seguro para este alguém. Liderança é liderar. Quem é líder tem seguidores. Quem é líder mostra o caminho e conduz os seus seguidores ao objetivo esperado. Liderança eficaz. Princípios que norteiam uma liderança eficaz. Eu quero falar sobre Timóteo. É lógico, pastor Elias, que este assunto de liderança ele é muito vasto, ele é muito amplo. Se nós formos pegarmos mesmo do começo a definição do que é liderança e formos caminhando, é um assunto muito amplo. Mas dentro do tempo que me é oportuno,
eu quero aqui extrair da biografia de Timóteo alguns princípios para nós termos uma liderança eficaz. Deixa eu fazer aqui algumas considerações. Primeiro, o que significa Timóteo? Vamos entender a definição deste nome. A palavra Timóteo significa eu honro a Deus. Olha que coisa bonita. A mãe deste rapaz, quando ela resolveu dar a ele este nome, olha só o seu objetivo. Olha só o que ela tinha em mente. Eu honro a Deus. A palavra Timóteo aparece 24 vezes na Bíblia. Quantas vezes eu falei? Quero ouvir 100% do auditório. Quantas vezes? 24. Será que é apenas uma curiosidade? Quantas horas tem o dia? 24. O nome Timóteo significa eu honro a Deus. Será que a Bíblia, nas entrelinhas, ela não está nos dizendo que nós devemos, nas 24 horas do dia, honrar a quem, gente? A Deus. Porque a palavra Timóteo aparece 24 vezes na Bíblia. Muito provavelmente para nos provocar a honrar a Deus nas nossas 24 horas do dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu até gostaria que vocês anotassem isso. Quando eu pesquisei a vida de Timóteo, eu descobri que ele tinha 6 razões para dar errado. Timóteo, pastor Samuel, era aquele tipo de pessoa, ou de obreiro, ou de líder, que tinha tudo para dar errado. Existem alguns teólogos que chamam Timóteo, ou Timóteo, de ironia divina. Isso aqui dá até uma mensagem para vocês pregarem aí, ensinar nas congregações. Ironia divina. Timóteo, ele é uma ironia divina. Por quê? Porque dentro do conceito do Novo Testamento, e principalmente da cultura dos hebreus do Novo Testamento, da sua época, ele tinha tudo para dar errado. Por quê? Vou aqui enumerar os pontos. Número 1, ele era filho de um casamento misto. A mãe dele era uma judia, mas o pai era um gentil. Então, dentro da cultura da época, da cultura do Novo Testamento, isso já era um grande problema. Porque ele era filho de um casamento misto. E quando nós estudamos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós sabemos que a Bíblia ela leva muito a sério esta questão do jugo desigual. Principalmente entre os hebreus, os judeus, os israelitas, esta questão de casar-se com a pessoa da mesma raça, do mesmo povo, da mesma cultura, era uma coisa muito séria. Mas Timóteo, ele era filho de um casamento misto. Segundo, Timóteo, ele era jovem na cultura da época. Segundo as minhas pesquisas, pastor Elias, ele tinha 30 anos de idade, quando a primeira, a segunda epístola de Paulo a Timóteo foi escrita. Aí talvez alguém diga, mas 30 anos de idade já não é uma pessoa tão jovem. Na cultura do Ocidente, não. Mas na cultura do Oriente, 30 anos ainda para os judeus, para os hebreus, para os israelitas, a pessoa ainda não tinha alcançado o ápice da maturidade. É por isso que, quando a gente estuda a primeira epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós percebemos uma grande resistência do presbítero
ou dos presbíteros, ou do presbitério da igreja de Éfeso. Porque ele era jovem, ele tinha talvez 30 anos, e eles, na cultura deles, eles julgavam ele muito jovem. Então, a segunda coisa, jovem. E ele sofria de uma profunda rejeição. Timóteo, ele era rejeitado na igreja de Éfeso. Terceiro, ele era muito jovem e ele havia fracassado na sua missão em Corinto. Eu não vou aqui, pastor Elias, caminhar na Bíblia, mas se os irmãos pesquisarem, vocês vão descobrir que Timóteo ele foi enviado em Corinto e ele não foi muito bem sucedido em Corinto. Se a obra de Corinto, na vida de Timóteo, fosse credenciá-lo para a igreja de Éfeso, ele não seria o pastor de Éfeso, porque ele havia fracassado em Corinto. Tanto que o apóstolo Paulo sentiu-se a necessidade de mandar Tito para Corinto, porque Timóteo não deu conta de resolver os problemas que lá existiam. Então, esse é o terceiro motivo. O quarto motivo, ele era medroso. Timóteo era extremamente medroso, extremamente tímido. Alguém aqui conhece alguém tímido? Alguém que fica desconfortado no meio de certas pessoas? Alguém que tem dificuldade de falar em público? Alguém que, de repente, dependendo da tarefa que você dá para ele, ele trabalha muito bem de forma individual, mas ele trabalha com certa dificuldade de forma coletiva. Ou ele trabalha muito bem de forma reservada, oculta, mas com bastante dificuldade de forma pública. Esse era o Timóteo. Ele era um jovem extremamente medroso, tímido. Tanto que se os irmãos lerem a primeira epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, tem um momento que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor. A palavra temor ali, na verdade, ela não está muito correta. O certo era estar escrito: Deus não nos deu um espírito de timidez, um espírito de medo. Aqui nós já podemos extrair lições. O líder de Deus, ele não pode ser medroso. Ele não pode ser tímido. Ele não pode permitir que o medo domine sua vida. Mas Timóteo, ele era medroso. Ele era tímido. Mas tem a sexta coisa, pastor Samuel. Ele era doente. Ele tinha uma enfermidade terrível no estômago. Tanto que quando nós lemos a epístola de Paulo a Timóteo, a gente percebe Timóteo sendo orientado por Paulo a tomar ali um vinho, que dentro da cultura da época ele tinha esse poder de trazer algum benefício ao seu estômago, porque ele tinha ali alguns problemas no seu estômago. Então ele era doente, ele tinha uma enfermidade, e tudo indica pela biografia bíblica que essa enfermidade lhe trazia muitos problemas, que esta enfermidade muitas vezes lhe tirava da lide ministerial. Então, primeiro, ele era de um casamento misto. Segundo, ele era jovem e sofria uma profunda rejeição. Terceiro, ele fracassou na missão em Corinto. Quarto, ele era medroso. Quinto, ele era tímido. E sexto, ele era doente. Ele tinha uma enfermidade no estômago. Agora, falando de tudo isso, pastor Elias, muito provavelmente alguém deve estar pensando e refletindo e dizendo: esse rapaz aí deu tudo errado. Esse rapaz aí não foi bem sucedido. Esse rapaz aí não foi um líder eficaz. Pelo contrário, Timóteo foi um líder eficaz. Eu quero ouvir este lindo rebanho. Diga o mais forte que vocês puderem. Diga: Timóteo foi um líder eficaz. E eu quero aqui, pastor, deixar alguns princípios
que se todo líder que está aqui sentado, e acredite, todos nós somos líderes, todos nós temos uma área que nós atuamos dentro do aspecto de uma liderança. Pai, mãe, um filho que ajuda o pai e a mãe, lá no trabalho, lá na empresa, lá no seu setor, aqui na igreja, nos departamentos, você à frente de um rebanho, de uma igreja, enfim, todos nós somos líderes. Mas, pastor Ademilson, então o senhor pode nos entregar aí esses princípios para que nós tenhamos uma liderança eficaz? Posso. Tome nota, por favor. E mais, não só tome nota, pratique, para você ver se não vai dar certo, se a sua liderança não será ou será uma liderança eficaz. Versículo de número 19, eu encontro o primeiro princípio. Paulo diz assim: espero do Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo. Por que ele estava querendo mandar Timóteo para Filipos? Segundo as minhas pesquisas, em Filipos havia ali algumas facções, havia ali alguns grupos, havia uns trincos, havia o início e o começo de partidarismo, de grupinhos, de grupos na igreja. Isso está em Filipenses capítulo 1, do versículo 15 ao 17, Filipenses 1, do 15 ao 17, você vai encontrar lá isso que eu estou dizendo. Segundo, a igreja de Filipos, ela estava começando a sofrer a questão do legalismo. O legalismo, de viver a lei, de praticar a lei. E quando Paulo diz aqui, mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Na verdade, o que Paulo estava dizendo era o seguinte: olha, eu estou sabendo que aí em Filipos tem problemas. A igreja está enfrentando problemas. E eu estou mandando para aí Timóteo, que é um solucionador de problemas. Aqui está o primeiro princípio. Você quer ser um líder eficaz? Primeiro, você precisa ter capacidade de solucionar problemas. Posso ouvir todos vocês, o mais forte possível? Diga, capacidade de solucionar problemas. Eu até anotei aqui na minha Bíblia, pastor Elias, essa frase é tremenda, é de um livro. O Elbert Hubbard, acho que esse é o seu nome, Elbert Hubbard, ele disse o seguinte: o homem que não tem problemas para resolver está fora do jogo. O homem que não tem problemas para resolver está fora do jogo. Vamos repetir essa frase? Posso ouvir, igreja? Por favor, capricha e diga: o homem que não tem problemas para resolver está fora do jogo. Significa dizer que se eu estou jogando, que se eu estou trabalhando, que se eu estou no exercício da minha liderança, eu tenho que aprender a conviver com problemas. Alguns problemas, eles são maiores, irmã Andréia, e outros problemas, eles são menores. Os problemas menores, a via de regra, nós resolvemos eles com muita rapidez, com muita facilidade. Mas existem aqueles problemas que eles são maiores, que eles demandam mais cuidado, mais atenção, oração, jejum, meditação, orientação, pesquisa, estudo. São os problemas maiores. Inclusive,
Este homem, Albert Ubabi, dentro da sua pesquisa, ele entrevistou 1000 pessoas. E ele descobriu o seguinte: das 1000 pessoas que foram entrevistadas, ele descobriu que 39% tinha problemas financeiros. Problemas o quê, igreja? Financeiros. Segundo, 16% problemas no trabalho. Dessas 1000 pessoas, 16% disseram: olha, eu tenho um problema lá no meu trabalho. 12% tinha problemas na saúde. Problemas de saúde. 8% tinha problemas com o estresse. Com o estresse e com o tempo. Pessoas reclamando: eu não sei lidar com o tempo. Eu me perco no tempo. Eu me perco na agenda. Isso me gera muito estresse. Então, 8% tinha problemas com o tempo e com o estresse. 7% tinha problemas com os filhos. Olha que coisa interessante. 7% tinha problemas com os filhos. Disseram assim: olha, estou muito preocupado. Meu filho, minha filha está me dando problemas. Mais, 6% tinha problemas com seus estudos. Problemas com estudos. 3% problemas com medo. O medo. Pessoas tinham problema com medo, e tinha alguns até que não dormiam com a luz apagada. Tinha alguns que iam verificar se a casa estava toda fechada. Tinha problemas de sair na rua com medo, receio, o vidro bem fechado e outras coisas mais. 3% o medo. 3% problemas de relacionamento pessoal. 3% reclamou dizendo: olha, eu tenho problemas na área do relacionamento. Isso está gravado, está na live, depois os irmãos pegam lá e anote. 39% financeiro, 16% trabalho, 12% saúde, 8% tempo e estresse, 7% filhos, 6% estudos e educação, 3% medo e 3% relacionamento pessoal. Então, ou seja, por que eu estou citando todos esses números aqui? Talvez alguém está se perguntando: eu não estou entendendo onde ele quer chegar. Aonde eu quero chegar é o seguinte: existem problemas. Existem problemas de toda natureza, de toda ordem. E o líder, ele tem que ser um solucionador de problemas. Eu posso ouvir a Assembleia de Deus do Belém gritando isto bem forte: diga, o homem que não tem problemas para resolver está fora do jogo. Então, deixa eu te falar uma coisa: se você está aqui hoje me ouvindo, e você tem um problema, ou 2, ou 3, para resolver, se alegre por isso. Isso significa que você é um líder. Isso significa que você tem uma chamada, você tem algo dado por Deus sobre a sua vida, para atuar, para exercer sobre a vida das pessoas e para resolver problemas. Timóteo, ele era um solucionador de problemas. Agora preste atenção no que eu vou ensinar. Cuidado, não misturar problema com pessoas problemáticas. O problema, você diz: vem que eu vou te resolver. Pessoas problemáticas, você tem que exercer autoridade. E acredite, senhores líderes, pastores, irmãos e irmãs, nós vamos encontrar pessoas problemáticas pelo caminho. As pessoas problemáticas, permitam-me usar uma metáfora bíblica, é o Jonas. É o Jonas dentro do navio, trazendo problemas não só para ele, mas para todos aqueles que lhe cercam. O Jonas, ele era uma pessoa problemática. E pessoas problemáticas, não adianta você passar a mão na cabeça.
Pessoas problemáticas, não adianta você querer salvar o navio, as cadeiras vão mexer para lá, as cadeiras vão mexer para cá, e o navio vai afundar. Eu queria que você fizesse uma coisa para mim, por gentileza, não se irrite comigo, por favor, não se irrite. Você poderia, com muita sabedoria, pegar na mão deste irmão que está do seu lado, você podia fazer isso para mim? Pega na mão dele, fala para ele assim, bem forte, essa frase, fala para ele, diga: pare de arrumar cadeiras num navio que está afundando. Diga: pare de arrumar cadeiras num navio que está afundando. Pastor, lá em casa a coisa está feia, pastor, e eu estou tentando fazer de tudo. Se tem um Jonas lá, se tem uma pessoa problemática lá, você vai ficar arrumando cadeiras e o navio vai afundar. E o que eu faço, pastor? A via de regra, joga esse problemático no mar, porque para todo problemático, Deus tem um navio preparado, ou um submarino preparado para ele, para transformá-lo, para convertê-lo, e o nome de Deus ser glorificado na vida dele. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Então separe problemas de pessoas problemáticas. O problema você chama para si e você resolve. Pessoas problemáticas, você tem que fazer aquilo que Jesus Cristo mandou fazer. Mas você sozinho. Se ela não te ouvir, leva uma testemunha. Se ela não ouvir você nem a testemunha, terceiro lugar, vai mais uma terceira vez. Não ouviu a terceira vez, leva a público e desliga. Porque é pessoa problemática. Pessoa problemática vai fazer o navio afundar. E você tem que parar de arrumar cadeiras em navio, ou no navio que está afundando. Para o navio parar de afundar, você tem que colocar o Jonas no mar. Porque para todo Jonas, Deus tem um grande peixe para convertê-lo para a glória de Deus. Aleluia. Quem sente a presença do Espírito Santo nesta noite? Então, você precisa ser um José. O José, pastor Elias, ele era um solucionador de problemas. Aonde José chegava, ele solucionava problemas. Pode pesquisar a vida de José a partir do capítulo 37 do livro do Gênesis, que você vai ver que ele resolvia problemas dentro do seu lar, ele resolvia problemas no campo. Quando ele foi vendido, ele resolvia problemas lá no seu tráfego, ou no seu movimento. Quando ele foi lançado naquela cova, quando ele chegou lá no Egito, na casa de Potifar, quando ele foi lá para o calabouço, enfim, eu estou aqui aleatoriamente falando, aonde ele chegava, ele solucionava problemas. Por que Davi foi o que ele foi? Por que Davi chegou aonde chegou? Segundo as minhas pesquisas, Davi chegou aonde chegou porque ele fez pelo menos 2 feitos que ninguém até então teria feito. Primeiro, ele derrubou Golias. Diga bem forte, derrubou Golias. Segundo, ele conquistou Jebus. Você sabia que Jebus, ela foi tentada, tentaram conquistá-la nos dias de Josué e não conseguiram? Jebus era uma fortaleza impenetrável, invencível. Mas quando você estuda a biografia de Davi, você vê que ele descobriu um canal lá, e ele entrou por aquele canal com seus homens, invadiu Jebus, derrotou os jebuseus e conquistou Jebus, e fez de Jebus Jerusalém, a capital de Israel. Agora é por inspiração do Espírito que eu vou falar aqui agora. Tem uma Jebus na sua frente, mas você vai conquistá-la para a glória e louvor do nome de Jesus. Solucionador de problemas. Você pode fazer uma coisa para mim, por favor? Coloque a mão assim no seu peito. É uma palestra, por gentileza, diga: em nome de Jesus. Fala com força, com autoridade. Diga: em nome de Jesus, eu serei, a partir de hoje, um solucionador de problemas.
Quem acredita nisso, dê glórias ao nome de Jesus. Irmão, irmã, pelo amor de Deus, para de trazer problema. Resolva lá, meu Deus do céu. Eu poderia falar aqui de coisas técnicas na área emocional. Por exemplo, nós temos o passivo, nós temos o ativo e nós temos o reativo. Toda área tem essas três pessoas. Aqui tem, pastor, o reativo, que é aquele que você cutuca, ele reage. Ele só vai no cutucão. É o reativo. Por exemplo, é assim, ó. Tem pessoas que você está falando assim para ele, irmão, muda, rapaz. Você vai perder tua esposa. Você vai perder tua família. Ah, nada, pastor. Fica tranquilo, pastor. Até o dia que ele chega em casa que a mulher está com a mala arrumada. Aí ela diz, ó, acabou, estou indo embora, você fica aí. Nós não queremos mais você. Aí ele diz, não. Tem vigília hoje? Eu vou para a vigília. Eu vou orar. Eu vi lá, madrugada, Belém, eu vou lá orar. E ele chega aqui 6 horas e sai só no outro dia. Aí alguém oferece um copo de água, ele diz, não, estou em jejum. E aí, irmão, estou orando, estou lendo a Bíblia, rapaz, estou com um problema aí, rapaz, minha esposa. Ele é reativo. Ele só vai no método da dor. Para de ser isso. Para de ser assim. Mas existe o passivo. O passivo, pastor, o teto está caindo. O mundo está desabando, ele está assim, ó. O que está acontecendo aí, gente? Conhece ou não? A coisa está indo de mal a pior, ele está assim, ó. Eu não estou sabendo. O que está acontecendo? Passivo. Aí a mulher tem que fazer o papel dele, porque ele não faz. O filho tem que fazer o papel dele, porque ele não faz. Quando não é o marido, fazer o papel da esposa, porque ela não faz. Passivo. Agora existe aquele que é o ativo, ou o que nós chamamos de proativo. O proativo, pastor, ele vê uma fechadura, ele vê um trinco, ele vê uma manchinha, ele diz, está manchado ali. Eu vou pintar. O proativo, ele vai lá e resolve, ele vai lá e age, ele pensa com antecedência. Então nós temos o reativo, nós temos o passivo e nós temos o ativo ou proativo. A proposta de Deus aqui para nós nessa noite é que nós sejamos proativos. Vocês estão vendo aí na televisão as notícias, a televisão está noticiando que será um ano desafiador, que será um ano difícil. E outras coisas mais. O proativo, pastor, ele já começa a olhar. Ele diz, olha, eu vou dar uma maneirada aqui nos custos, eu vou tomar um cuidado aqui com a minha vida, com o meu padrão de vida, porque ele é proativo. Diferente do passivo, diferente do reativo. Então a proposta de Deus para mim, para você aqui nesta noite, é que nós sejamos proativos. Que nós sejamos um solucionador de problemas. Quem dá um glória a Deus bem forte aí? Versículo 20 agora, o segundo princípio. Esse aqui é forte. Preste atenção, olhe para a sua Bíblia. Versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Isso aqui é muito forte o que Paulo vai falar de Timóteo. Que sinceramente, olha, pastor Samuel, isso é forte, que sinceramente cuide do vosso estado. É como se Paulo estivesse dizendo, olha gente, eu estou mandando este homem para vocês, eu estou mandando este jovem para vocês, porque eu conheço ele. Eu sei da sua sinceridade. E eu sei que ele vai fazer o que tem que ser feito aí mais. Não buscando o que é seu. Está no versículo de número 21. Mas buscando aquilo que é de quem? De Cristo Jesus. O segundo princípio de uma liderança eficaz
é motivos puros. Irmã Andréia, isso aqui tem norteado a minha vida. Isso aqui eu tenho perseguido diariamente. Porque cá entre nós, senhores ministros, homens de Deus que aqui estão, vocês há de convir comigo que Satanás ele tem feito de tudo para sujar o nosso coração. Está escrito lá em Mateus capítulo de número 5, Jesus Cristo no sermão das bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurado os puros de coração. E por que eu e você temos que ser puro de coração? O texto diz, porque estes verão a Deus. Eu quero perguntar, por favor, não levante sua mão se você não tiver certeza. Quantos aqui querem ver a Deus? A hora que você levantar a mão, você dê o melhor glória da noite. Quantos querem ver a Deus? Levante a mão, vai. Então você sabia que a condição para você ver a Deus, você tem que ter um coração puro. Tem um texto no livro de Provérbios, não vou ler agora por causa do tempo, que diz que aquele que é puro de coração estará na presença do rei. Está no livro de Provérbios. A pureza. E permita-me, eu sou muito jovem ainda, perto do pastor Elias, perto então do pastor Arnaldo, eu tenho muito que aprender. Mas eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele concordaria comigo. Será que é só eu que estou percebendo isso? Está acabando a pureza no meio da obra de Deus. As pessoas querem cantar. Aí você pergunta, para quê? Ah, porque eu quero ganhar um dinheirinho, eu quero ser conhecido, eu quero ser famoso, eu quero ter nome, eu quero ser conhecido. Ó, presta atenção. Aí o outro, mas e você, meu filho? Ah, eu quero pregar. Tá bom, e você quer pregar? Por que você quer pregar? E você fica esperando a resposta, e a resposta é essa. Eu quero pregar porque eu quero ganhar dinheiro. Porque eu quero me resolver financeiramente. Porque eu quero vender meus livros. Gente, eu não estou dizendo que isso não acontece. Isso é consequência. Isso é natural, como consequência, pastor Samuel. Mas isso não deve ser o nosso objetivo. Nós não podemos pregar o evangelho por fama. Nós não podemos pregar o evangelho por aplausos. Nós não podemos pregar o evangelho por popularidade. Nós não podemos pregar o evangelho por dinheiro. Então nós temos que pregar o evangelho por quê, pastor? Para que o nome de Cristo seja glorificado. Abaixandarabacaia. Oh, aleluia. Faz um teste. Vai lá dirigir aquela congregação e diga assim, Senhor, eu vou dirigir ela com coração puro. Sem segundas intenções. Eu quero que o teu nome seja glorificado aqui, Senhor. Faz um teste. Pastor Jairo Marques Valadares, um dia ele me ensinou uma lição, ele diz, Demilson, aonde você chegar, meu filho, coloca o coração. Porque o povo percebe. E se você colocar o coração, o povo te ama. O povo te atende. O povo corresponde à sua liderança. E desde então, pastor Elias, aonde eu chego, eu coloco o coração. Eu faço com amor. Eu faço de livre vontade. Sem ficar... É lógico que a gente precisa, a gente necessita, a gente espera. Todas as outras coisas, a gente precisa, a gente é ser humano. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa disso, aquilo, aquilo outro. Isso é uma verdade. Mas isso não deve ser aquilo que nos move. Nós não podemos fazer a obra de Deus por dinheiro. Nós não podemos fazer a obra de Deus por fama. Nós não podemos fazer a obra de Deus por aplausos, por glamour. Nós temos que fazer a obra de Deus para que o nome de Jesus seja glorificado.
Labacai. Quantos vieram glorificar a Jesus? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você pode glorificar este Deus. Rabacharabacaias. Motivos puros. Deus tem me dado a oportunidade de estar em alguns lugares. E eu tenho encontrado tanta gente pura, pastor Elias. Eu tenho encontrado tanto homem de Deus, mulher de Deus, que faz a obra de Deus de forma pura. Recentemente eu estive numa EBO e ensinei do lado de 2 colegas. Eu não aguentei, pastor Elias. Num determinado momento da minha fala, eu tive que interromper a minha fala e parabenizar aqueles 2 homens de Deus. Porque eu fiquei no hotel com eles. A convivência é muito forte. Você quer conhecer uma pessoa? Vai lá para o livro de Josué. Josué recebeu os gibeonitas e ele julgou eles serem uma coisa e eles foram outras. Depois de 3 dias ele descobriu quem eles eram. Você quer conhecer uma pessoa? Fica 3 dias com ela. Só 3 dias só. Diga bem forte. O poder da convivência. Diga. Eu fiquei com aqueles homens 4 dias. Tomando café, almoçando, jantando, dormindo. Só Jesus, 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 Jesus. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus vai fazer, Jesus salvou. Não, Jesus vai ser glorificado. Eu não vi eles em momento algum dizendo assim, rapaz, eu fui numa agenda. E rapaz, vocês estão entendendo a minha linguagem. Eu não aguentei, pastor Elias, eu tive que parabenizá-los. Pensa nos homens puros, mestres da palavra, não são conhecidos, mas são puros de coração. Limpa teu coração. Pastor, mas e os detalhes? Os detalhes Deus cuida. Muito provavelmente tem um obreiro meu que ele está me assistindo agora, muito provavelmente. E ontem ele estava numa viagem comigo. E na volta eu disse para ele no carro, no ministério não existe segurança, não existe garantia no ministério. Comece a pensar sobre isso, não existe garantia, não existe segurança. Hoje talvez você está aqui, amanhã você não está. Pelos homens são assim. Agora preste atenção, quando você tem convicção da sua chamada, quando você tem convicção que foi Deus que te catou e te pôs ali, quando você tem convicção da sua chamada, sabe o que acontece? Deus ele diz, pode ir porque eu te garanto, pode ir porque eu seguro nas suas mãos. Quem acredita nisso, erga a mão e glorifique este Deus. Deus ele garante, pastor Elias. Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Tem uma unção descendo aqui, gente. O negócio está ficando diferente. Aleluia. A nuvem de Deus está neste lugar. Por quê? Pureza. Você vai cantar, cante com o brilho nos olhos. Você vai pregar, pregue com a vida. Você vai fazer a obra, vá com pureza. E os detalhes, Senhor, os detalhes, o Senhor sabe que eu preciso. Mas cuida de mim. A obra de Deus está sofrendo problemas terríveis, porque está faltando pureza no coração dos homens. Por favor, corrija-me se eu estiver enganado. O que está virando a obra de Deus? Eu não me refiro a Bauru, não. Não me refiro a Bauru, não. Porque aqui, graças a Deus, tem uma liderança.
Mas tem lugares por aí. Gente, hoje você manda um WhatsApp para um cantor, você fica escandalizado com o que ele pede. Nenhum médico ganha o que um cantor ganha em 1 hora numa cirurgia. Recentemente um cantor me pediu R$8.000 para cantar 3 hinos. Essa é a obra de Deus. Pregadores exigindo, melhor dizendo, valores exorbitantes para entregar uma mensagem. O que está acontecendo com a obra de Deus? Mas pastor Elias, assim diz o Senhor, eu estou vendo toda essa realidade. Xaracaramacha. E não fique admirado se você vê Deus chacoalhando, alguns caindo dali, outros caindo daqui, e Deus pegando os anônimos e colocando, e colocando, e colocando. Erga a mão, adore a Deus. Adore a Deus, sinta a unção. Pureza. Pureza. Para mim continuar. Lá no nosso setor nós temos algumas congregações. Tem homens de Deus lá. Recentemente eu estava no gabinete da igreja, um deles marcou o horário e chegou. Sentou ele e a esposa, muito acanhado. E ele disse, pastor, eu acho que estou aqui. Já começou a soluçar, a chorar. Ele disse, pastor, eu quero entregar a igreja. Aí eu disse, me diga por que você quer entregar a igreja? Porque eu me sinto um obreiro sem resultado. Eu vejo por aí obreiros, isso, aquilo outro, e eu fui só ouvindo ele. Porque ele está vivendo um processo lá na congregação, mas é um homem de Deus, um homem crente, um homem puro. Só para os irmãos terem uma ideia, ele está lá há 4 anos, ele não conseguiu ainda tirar a espátula dele. E algumas vezes eu cheguei nele e disse, tira aí um combustível para você. Ele disse, não, pastor, não está dando, e vamos para a obra. Só que ele não sabia disso, que eu tinha essa visão, que eu via isso. E quando ele terminou de falar ali, chorando, ele e a esposa, querendo entregar a congregação, eu disse para ele, você é uma joia. Você é uma das pessoas que eu mais admiro entre os obreiros aqui. Aí ele se assustou, ele disse, por quê, pastor? Eu falei, porque você é puro. Você dirige aquela congregação sem segundas intenções. Você está lá não porque a igreja pode te oferecer alguma coisa, você está lá por amor àquelas vidas que lá estão. E eu fui falando características, atributos dele, ele soluçava, pastor Elias. Ele me agradeceu e disse, pastor, eu precisava ouvir tanto isso. Porque eu não tinha essa percepção. Eu falei, e não perca essa pureza. Não perca essa pureza não. Porque o dia que você perder essa pureza e você começar a olhar a obra de Deus por outros ângulos, você cai. Porque a obra de Deus funciona se tiver pureza de coração. Quantos querem pureza? Ergue as mãos comigo. Você pode gritar bem forte, diga, Senhor Jesus, limpa meu coração. Não podemos fazer a obra de Deus por dinheiro, por popularidade, por glamour, por aplausos. Nós temos que fazer a obra de Deus para que Cristo seja glorificado. Quantos querem que Cristo seja glorificado? Motivos puros.
Preciso terminar. Primeiro, solucionador de problemas. Segundo, motivos puros. Timóteo era um obreiro puro. Quem se aproximava de Timóteo percebia a sua pureza. Ele não olhava a obra de Deus de forma errada e de forma equivocada. Ele olhava a obra de Deus como um veículo para que Cristo fosse entronizado. Terceiro, Timóteo, olha o versículo de número 22. O 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, Jesus. Aqui eu tiro outro princípio. Comprometido com a obra de Deus. Pastor Elias, eu tenho mais de 3 décadas que eu sirvo a Deus, que eu estou no Evangelho, que eu sou cristão, que eu sou crente. Irmã Andréia. E eu lembro a primeira vez que eu desejei colocar uma gravata. Eu lembro do meu primeiro paletó. Era um paletó branco. A gravata era uma gravata azul, feita de forma manual, costurada, bordada pela irmã Alice, do irmão Lelo. Eu lembro que o pastor da igreja, a pessoa que me inspirava, ele tinha uma pasta, aquelas pastas de executivo. E um dia ele comprou uma nova para ele, irmã Andréia. E eu percebi que ele ia dispensar aquela pasta antiga. Eu cheguei nele e disse, pastor, o senhor não leva mal? Ele disse, não, irmão Edmilson, eu era um jovem. Aquela pasta do senhor, que o senhor estava andando com ela. Irmão Edmilson, aquela pasta tão velha, rapaz, tão surrada. Eu vou jogar ela fora. Não, pastor, não joga não. Dá ela para mim. E eu comecei a carregar naquela pasta minha Bíblia. Aí eu comprei uma enciclopédia do Orlando Boyer. Coloquei dentro dela o dicionário do Barclay. E coloquei ali, andava com aquilo, passou para cima e para baixo. Eu era um jovem. Só que o pastor dizia, irmãos, vai ter culto lá no Salão Branco, na casa da irmã Maria. Eu chegava da roça, tomava um banho correndo, eu ia lá para a casa da irmã Maria. Eu ficava lá, sentado, com a minha pastinha do lado. Tudo que eu queria, pastor, era fazer a obra. Eu queria estar envolvido. Eu queria fazer alguma coisa. Arrasta o banco, eu arrastava o banco. Puxa a cadeira, eu puxava a cadeira. Olha, você fica lá na porta, eu ficava lá na porta. Apaixonado pela obra de Deus. E nós corremos o risco de, com o passar do tempo, a gente perder esse interesse. Eu falo pelo Espírito de Deus. O dia que nós chegarmos na frente de um espelho e a gente colocar a gravata por obrigação, colocar a gravata com aquele sentimento, nossa, eu tenho que pôr isso aqui hoje. Hoje é o dia de eu ir na igreja. Paletó, gravata, você pegar a sua Bíblia e vir na igreja com aquele sentimento de obrigação, perdeu a paixão. Perdeu o encanto pela obra de Deus. Porque a obra de Deus, falem a verdade, ela é linda. A obra de Deus é magnífica. A obra de Deus, ela é gloriosa. Timóteo, ele era comprometido com a obra. Com a obra. Eu não estou falando com a tribuna. Não estou falando com o púlpito. Eu estou falando com a obra. Tudo que estava envolvido, conectado com a obra, Timóteo, ele queria participar. Timóteo era um líder comprometido com a obra de Deus. Tem gente comprometida com a obra de Deus aqui? Diga amém. Se envolva na obra de Deus. Eu estava vendo aqui a agenda, fiquei assustado. Falei, meu Deus, que coisa linda. Permita-me, vou copiar. Mas que coisa linda, quanta atividade, quanto trabalho. É oportunidades em cima de oportunidades para aqueles que querem fazer a obra de Deus. E eu fico imaginando uma cidade igual Bauru,
o tamanho de Bauru. Eu fico imaginando a quantidade de trabalho, de serviço para o reino de Deus deve existir aqui nesta cidade. E não é possível que alguém chegue e diz: eu não tenho nada para fazer. Quarta-feira é o dia de nós fazermos visita nos hospitais, pastor Elias. É o dia que eu faço visita nos hospitais. Quarta-feira agora eu fui fazer visita nos hospitais, a gente vai com a Bíblia. Samuel, a gente não consegue andar no corredor. Você dá 2 passos, alguém já entra na frente. Você pode orar pela minha mãe? Você dá mais 2 passos, você pode orar pelo meu filho? Eu cheguei essa semana, quarta-feira, no Emílio Carlos, para fazer uma visita para uma irmã. Eu cheguei no pátio do Emílio Carlos, debaixo da árvore, uma pessoa já pulou na minha frente. O senhor é o pastor Lemilson? Eu falei: sou eu mesmo. Pastor Lemilson, o senhor pode orar pelo meu pai? O senhor pode orar pelo meu marido? Irmão, tem tanta gente gemendo, tem tanta gente clamando, tem tanta gente pedindo ajuda. E a gente falar que não tem nada para fazer. Aqui talvez não tenha muito espaço, tem muita gente sobrando aqui, mas lá fora tem muita coisa para se fazer para a obra de Deus. Quem dá glórias ao nome de Jesus? Caminhando para o final, versículo 22. Porque bem sabeis qual é a sua experiência. A minha versão está experiência. A Nova Almeida atualizada está caráter. Vocês bem sabeis o seu caráter. Aqui tem o quarto princípio. Integridade inquestionável. Caráter. Paulo disse à igreja de Filipos sobre Timóteo: vocês sabem do caráter dele, o caráter provado. O caráter dele foi testado, e ele saiu aprovado. Caráter. Segundo alguns intérpretes, caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Reputação é aquilo que eu sou diante das pessoas. Vocês têm uma visão de mim, uma reputação sobre mim. Vocês reputam, vocês dizem sobre mim tal coisa, por aquilo que vocês veem. Agora, o que é caráter? Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está olhando. É quando você está com o celular na mão lá no banheiro. É quando você está com o celular na mão lá no quarto, a esposa não está, você está sozinho. Caráter. Caráter é quando você tem uma vida ligada, direcionada, construída, pautada por princípios e valores. A ética, a moral, a moralidade. Caráter. Timóteo, ele era um líder de uma integridade inquestionável. E eu preciso terminar, versículo 22 diz: e serviu comigo no evangelho, como filho e pai. Filho e pai. Pai e filho. Eu posso ouvir esta linda igreja? Vocês podem, por favor, colaborar, me ajudem a ensinar. Diga bem forte, diga: princípios que norteiam uma liderança eficaz. Diga: capacidade de solucionar problemas. Mais alto, diga: motivos puros, comprometido com a obra, integridade inquestionável e orientado por mentores espirituais. Filho, pai. Pai e filho. Preste atenção no que Paulo disse à igreja de Filipos. Vocês sabem que ele serviu comigo no evangelho. É como se Paulo estivesse dizendo: senhores ministros, eu fui o mentor dele por muito tempo. Ele serviu comigo. Eu estava servindo e ele comigo. Ele serviu comigo. Ou seja, ele estava do meu lado. Eu fui o mentor dele.
tudo que ele sabe, tudo que ele faz, a forma que ele vê, a forma que ele exercita, ou que ele constrói, ou que ele executa a sua liderança, ele aprendeu comigo. É como se Paulo estivesse dizendo, jovem, obreiro, homem de Deus, a igreja de Filipos, ele foi orientado por mentores espirituais. E nós precisamos de mentores. Nós precisamos de alguém que pegue na nossa mão e nos ensine a fazer a obra de Deus como deve ser feita. Ele foi orientado por mentores espirituais. Eu quero fazer uma pergunta. Você está sendo mentoreado por quem? Uma vez eu estava no Belenzinho, estou concluindo, pastor, um minutinho. Estava no Belenzinho, aí um obreiro assumiu a tribuna e desceu a lenha nos obreiros. Mas chacoalhou mesmo, no sentido assim, vocês precisam melhorar, não sei o quê, que a obra de Deus está assim, a obra de Deus está... Mano, foi falando um monte de coisa. Mas assim, de forma escrupulosa. Pastor José Wellington Júnior, na hora que ele sentou, levantou e disse, irmão, tudo isso que o irmão falou tem uma certa verdade. Mas obreiros que fazem o que o senhor falou aqui, porque não teve escola. Porque obreiro que teve escola e um bom professor, ele não faz o que o senhor citou aqui. Aquilo Belém, pastor, aplaudiu. Porque todo mundo entendeu que obreiro que teve um bom líder, que teve um bom pastor, porque bons pastores geram bons pastores. Bons líderes geram bons líderes. Bons professores geram bons professores. Bons discípulos geram bons discípulos. Bons crentes geram bons crentes. Então nós precisamos valorizar a escola. Quem é o meu professor? Quem está me ensinando? E permita, para fechar, se você estiver aprendendo com alguns aí na internet, você está perdido. Daqui um dia você está pregando contra o batismo contra o Espírito Santo. Que um dia você está pregando que línguas estranhas não existe, é brá, 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 bli, 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 como alguns estão falando na internet. Daqui uns dias você está questionando o dízimo na igreja. Porque você está estudando com alguns na internet, alguns teólogos que vêm colocar titica na tua cabeça. Amado, não fica perdendo tempo com esses falsos mestres, esses falsos doutores, não. Venha aprender nos pés daquele que tem a direção de Deus para a sua vida. Quem tem bons mentores aqui, dá um glória a Deus aí bem forte.